Bom dia, irmãos. Estamos já em novembro, já até um pouquinho dentro de novembro, e hoje nós vamos começar a estudar os temas do último bloquinho de estudo do nosso livro, que é o último livro base dos nossos estudos do ano. Já estamos falando sobre o Espírito Santo há um tempo, né? Tivemos vários estudos sobre Deus Pai, sobre Deus Filho, estamos no Deus Espírito Santo. E hoje nós vamos começar um bloquinho interessante, que ele vai tratar, né, de estudos teológicos históricos. Então ele vai falar algumas coisas mais práticas para a gente sobre a ação, né, ou as ações e atitudes do Espírito Santo no decorrer da história, e não necessariamente só dentro da história que está dentro da própria Bíblia, né? A gente vai tratar um pouquinho também sobre alguns estudos históricos pós-período de escrita da palavra de Deus. Então a gente vai ver algumas coisas dentro da história bíblica, dentro do Novo Testamento, dentro do Antigo Testamento, e a gente vai ver algumas coisas também um pouquinho depois do tempo onde as escrituras foram escritas. E hoje nós vamos tratar exatamente sobre este tempo, o tempo que é logo depois, pouquinho depois, né, da vinda de Jesus, ali num período onde a igreja ganha o nome de igreja primitiva. Então, na aula de hoje, nós vamos ver sobre o mover do Espírito Santo na igreja primitiva. Mas, para que a gente possa entender um pouquinho sobre o que nós vamos tratar hoje, para que a gente possa entender de forma mais clara esse agir do Espírito Santo na igreja primitiva e como que isso funcionou, nós vamos passar por algumas coisinhas. Então nós vamos aprender algumas coisinhas básicas para depois a gente entrar propriamente no Espírito Santo na igreja primitiva. Para início de conversa, para começar bem do básico, nós vamos começar com o que é a igreja primitiva, né? Não adianta a gente falar sobre a igreja primitiva se a gente não explicar o que é a igreja primitiva. E a igreja primitiva, gente, é bem simples a explicação dela. A igreja primitiva era a igreja do tempo dos apóstolos e logo após o tempo dos próprios apóstolos, ou seja, a comunidade que viveu ali os primeiros anos, né, de igreja cristã. E são consideradas essas igrejas que existiram no período de 30 depois de Cristo até 300 depois de Cristo. Então esse período ali dos 3 primeiros séculos, todas aquelas igrejas ali que existiam, elas eram consideradas igrejas primitivas. Igrejas essas que aparecem até mesmo nas Escrituras. A palavra de Deus cita ali no Novo Testamento, nós temos cartas a igrejas, cartas a comunidades cristãs reunidas, e essas são igrejas primitivas que seguiram, né, nessa categoria até o ano 300 depois de Cristo. E como nós já vimos aqui nos nossos estudos, a palavra de Deus, ela nos revela a obra do Espírito Santo, ela revela essa obra como sendo uma obra bela, uma obra misteriosa e uma obra poderosa, e no decorrer de toda a história, a igreja tem sido abençoada com o conhecimento da pessoa, do Espírito, o conhecimento da sua obra, através de estudos, através de conteúdos escritos, através de pregações, através de ensinos de formas diversas, e tudo isso aconteceu ali na igreja primitiva, e é por isso que a gente vai tratar um pouquinho disso hoje. E apesar de todo este momento de estudo, de escritos, de pregações ali na igreja primitiva, após o período da igreja primitiva, a gente teve um período com uma diminuição da frequência
com a qual a doutrina do Espírito Santo era explicada nas igrejas, era tratada nas igrejas. Então a gente teve uma queda, né, dessas explicações do trato. A gente vê isso com relação à quantidade de documentos históricos que tem. Existem muitos documentos de pessoas na igreja primitiva escrevendo sobre as obras do Espírito Santo, e depois do ano 300 há uma queda muito grande desses documentos, desses livros, desses materiais históricos, provando que por um tempo a igreja deixou de lado um pouco a questão da obra do Espírito Santo, deixou de tratar a obra do Espírito Santo, né, pouco tempo depois do encerramento do cânon bíblico. Então nós vamos ver essas questões históricas, mas hoje nós vamos tratar só desse pedacinho, né, da questão da igreja primitiva. E quando a gente fala do encerramento do cânon bíblico ali na época da igreja primitiva, a gente também tem que entender o que é um cânon, né, irmãos? O cânon, ele é um conjunto dos livros que se considera de inspiração divina. Então, a nossa Bíblia, ela é fechada, como a gente diz, e essa Bíblia fechada, ela é um cânon. Ela tem aqui todos os livrinhos que fazem parte, né, do cânon bíblico, e qualquer livro fora dos que estão aqui, fora daqueles livros que foram inspirados por Deus, são livros históricos, livros de conteúdo, às vezes livros até contendo heresias. Então são vários outros documentos que tem, mas nenhum desses documentos fazem parte da Bíblia, fazem parte do cânon bíblico. Se vocês quiserem uma comparação, a gente pode pegar a Bíblia da igreja que a Igreja Católica usa. Nós vamos observar que existem alguns livros a mais na Bíblia da Igreja Católica. Boa parte desses livros são considerados livros históricos, alguns contendo coisas bem estranhas, com bastante modificação em algumas doutrinas, e justamente por isso esses livros não estão dentro do cânon bíblico, não estão dentro da Bíblia, daqueles livros considerados livros de inspiração divina. E a aula de hoje é para aqueles que amam a história da igreja, a teologia histórica, e é certo que o estudo da teologia histórica sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo é uma busca necessária para a igreja, é uma busca valiosa, é importante que a gente estude sobre a obra do Espírito Santo, e é uma busca legítima. A gente tem tido uma certa dificuldade quando a gente vai estudar sobre o Espírito Santo, porque parece que é coisa que só pentecostal que pode estudar e pode falar, né? A gente não pode falar sobre isso, a gente não pode estudar muito sobre isso, porque isso aí está mexendo num campo que os reformados não falam, não estudam e não atuam. Não é assim, gente. É uma busca legítima, é necessário e é valioso o estudo sobre a obra do Espírito Santo. E hoje nós vamos pesquisar algumas das obras reais do Espírito Santo realizadas na igreja primitiva, utilizando o Novo Testamento. E para que o estudo comece de verdade, nós vamos primeiro traçar alguns limites. E nós vamos tomar algumas precauções com relação ao estudo da igreja primitiva. Por quê? Justamente porque não é tudo que se conhece sobre a igreja primitiva que está dentro do cânon bíblico. E todos os documentos históricos e textos fora das escrituras, fora da inspiração divina, podem conter algumas questões que não são a realidade pura da época, ou é um relato de um recorte ali, de um espaço ou uma cidade específica, e não de todo um país ou de todo um estado. Então existem vários prismas, vários olhares com relação ao que aconteceu na história. Isso é extremamente normal. Existe até uma frase com relação às guerras, né, de que a história é contada por quem venceu. Então nunca é a real, né? Nunca é a realidade exata do que aconteceu, porque não dá para ter uma realidade exata do que se aconteceu, e por isso a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que traçar alguns limites nos nossos estudos, né? E em primeiro lugar, nós devemos entender exatamente isso: história não é o mesmo que passado. É, em vez disso, uma reapresentação do passado com toda a contingência
e limitações que isso implica. Então, história, gente, ela não necessariamente é o passado, ela é uma apresentação do que foi, ela não vai conter tudo o que aconteceu, ela não vai conter todas as explicações, mas ainda assim é bom para que a gente possa aprender e saber o que aconteceu, né, no passado. Então, a nossa visão do que aconteceu no passado, ela é limitada. Nós somos seres finitos, com acesso a um número limitado de documentos e artefatos do passado, e por isso a gente tem que tomar cuidado toda vez que a gente vai estudar, né, alguma coisa relacionada à história. E, como eu já falei, as escrituras, elas estão isentas de erros e ela está isenta de de estar errada. As escrituras, elas são infalíveis, mas os documentos históricos, eles não são infalíveis, né? Os documentos considerados extracanônicos. Então, existe uma ampla série de potenciais de fragilidade, potenciais de erros, de limitações reais, de limitações culturais, e é por isso que a gente traça esses limites, que a gente toma cuidado, e nós temos que entender duas coisinhas. Simplesmente, não podemos conhecer totalmente o passado ou reconstruí-lo. Isso, por si só, é uma razão significativa para que façamos uma pausa e reflitamos a respeito da necessidade, cuidado e humildade em qualquer empreendimento de estudo histórico que nós fazemos. E, em segundo lugar, nós temos a própria advertência bíblica com relação a esses estudos, né? Jesus disse a Nicodemos, em João 3:8, como está registrado, que a obra do Espírito Santo é como o vento. Nós não sabemos de onde ele vem, nós não sabemos para onde ele vai. E esse tema, ele é repetido nas Escrituras em outras partes. Então, justamente por causa desse cuidado de que a própria Escritura nos fala que tem coisas que nós não sabemos e não nos é dado a saber e conhecer, é que nós temos que entender que somos sim pessoas limitadas, com conteúdos limitados, e a gente tem que tomar cuidado e respeitar a própria limitação, porque essa limitação foi dada por Deus. Deus quis assim fazer e tornar conhecido algumas coisas e não tornar conhecido algumas outras coisas. E a gente tem que entender essa limitação. O teólogo Sinclair, ele faz um comentário sobre a obra do Espírito ao inspirar as Escrituras, e ele afirma o seguinte com relação aos textos inspirados: pouco é dito ou afirmado em relação a como esse sopro divino e essa conduta do Espírito influenciam a produção das Escrituras sagradas. Deus revela-se de várias maneiras: sonhos, visões, iluminação e busca pessoal, bem como as providências divinas ordinárias e extraordinárias estão envolvidas em todo esse processo. O modo de atuação do Espírito Divino sobre o espírito humano permanece tão misterioso quanto sua atividade na criação e na recriação. Em lugar algum, porém, o modo de operação da atividade do Espírito é explicado. As palavras de Eclesiastes 11:5 são: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas essas coisas. Então, é explicado sobre a atividade do Espírito Santo, mas não sobre como ele age. E essa forma dele agir e a não explicação da forma de como ele age nas obras do Espírito Santo, relacionadas tanto à criação, quanto à inspiração, quanto à regeneração, é uma coisa que Deus não quer nos revelar. Deus não revelou em lugar nenhum da Bíblia como que funciona o agir do Espírito Santo, e Deus é Deus e nós não somos Deus. E é justamente por isso que nós precisamos saber disso todos os dias e nos lembrarmos dessa infinita, profunda, humilhante e justa diferença em relação às nossas habilidades humanas concedidas de maneira graciosa por Deus, e tendo traçado este limite histórico e esse limite da nossa finitude como humanos, nós vamos estudar sobre o Espírito Santo
na igreja primitiva. E nós vamos começar por um breve paradigma bíblico da obra do Espírito Santo. Então, embora o Espírito Santo não seja totalmente reconhecível e determinável, o Pai ele deseja que sejamos capazes de conhecer e pesquisar sua obra e nos envolvermos em fazer isso. Salmo 48, 12 nos conclama a percorrer a Sião. E caminhando por toda a cidade de Deus, nós vamos estar sempre considerando a força do Espírito Santo, a beleza e a glória que o próprio Espírito Santo nos revela sobre a obra e a criação de Deus. Então, tudo isso, ele é reconhecível por nós. As coisas que o Espírito Santo faz e as ações que acontecem pela obra do Espírito Santo são reconhecíveis por nós. E o Salmo 48, ele fala isso, nos induzindo e nos conduzindo a percorrer a Sião, o que significa que nós devemos buscar, entender e reconhecer tudo isso que é feito, tudo isso que é criado. Por quê? Para que possamos contar às próximas gerações que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. E isso está em Salmo 48, um pouquinho depois, no versículo 14. Então, a igreja, mesmo na sua atual fraqueza terrena, ela brilha como uma luz fraca, a glória divina, porque é a obra e o lugar da habitação de Deus, no qual a pessoa do Espírito Santo está intimamente envolvida. É uma frase que parece um tanto quanto estranha em alguns aspectos, né? Mas como assim? Brilha com uma luz fraca a glória divina? Porque não é a própria glória divina, né? Nós, como igreja, nós temos espelhado, mas nós não somos a glória, nós não somos a luz, nós não somos o próprio brilho, né? A gente tem uma canção que a gente canta que fala que Senhor, eu quero brilhar por Ti quando tudo se apagar, o que significa que nós queremos brilhar por Ti. Por quê? Porque o brilho não é nosso. O brilho não vem de nós, das nossas atitudes. Impossível isso acontecer. Então, essa questão de uma luz fraca é justamente por causa disso, porque nós, como igreja, continuamos sendo pecadores, falhos, estamos no mundo caído, porém, esta igreja é o lugar de habitação de Deus. E essa habitação de Deus, nessa habitação de Deus, a pessoa do Espírito Santo está intimamente envolvida. Assim, o Espírito Santo, ele vem do Pai, e é por ele concedido, sendo enviado pelo Pai e pelo Filho no seu ministério terreno. O Espírito revela Cristo a nós, nos une a Cristo e nos une ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então, é assim que funciona, tudo vem do Pai, é determinado pelo Pai e é tudo feito de forma soberana pelo próprio Pai. Ele aplica a nós também a redenção, concretizada por Cristo, e ele é aquele que por Cristo, em Cristo e por meio de Cristo, nós somos adotados como filhos e tomamos conhecimento de que somos filhos de Deus. Com relação a este conteúdo, Ferguson, ele observa que não é somente por causa de Cristo que passamos a conhecer o Espírito de modo mais completo, mas na verdade, em Cristo. De fato, trata-se aparentemente de um princípio de atuação divina, o fato de o Espírito recusar-se a revelar-se de qualquer outro modo. Então, esse é o modo com o qual o Espírito Santo se revela. Ele habita em nós e é o Espírito Santo, né, que nos faz conhecer a verdade em Cristo e a verdade do seu modo mais completo. O Antigo Testamento, ele revela que a obra do Espírito Santo inclui algumas coisas: concessão de dons, concessão de habilidades, concessão de sabedoria aos homens e possibilitando milagres, possibilitando inspiração de profecias e realizando ativa e efetivamente a obra da salvação. Então, o Antigo Testamento, ele também contém profecias referentes ao derramamento
gracioso do Espírito por parte de Deus nos últimos dias, e também o futuro dia do Senhor. Tudo isso foi revelado no Antigo Testamento. Quando a gente pega no Novo Testamento, nós vemos nos evangelhos de Lucas e João, e também no livro de Atos, que Jesus promete o Espírito Santo para os seus discípulos, para a sua igreja. E o que o nosso Senhor diz que essa entrega do Espírito Santo acarretará? Qual será a atividade e o trabalho deste Espírito Santo ao ser derramado sobre a igreja? E a resposta está lá em João, dos capítulos 14 ao capítulo 16. Cristo, ele promete a vinda do Espírito Santo, declarando que será para o benefício dos seus discípulos e da igreja como um todo, que ele, Jesus, vai embora e o Espírito vem. Então, é isso que vai acarretar, né, o que o Senhor Jesus está falando, que após ele ir, ele irá mandar o Espírito. E esse Espírito ele é tratado de várias formas, né? Ele é tratado como consolador, ele é tratado como auxiliador, ele é tratado como Espírito da verdade. Ele é descrito, né, de várias formas, e a obra do Espírito Santo inclui todas essas questões, todas essas formas, e a inspiração e preservação da palavra de Deus. Então, dentre todas as formas e todas as questões do Espírito Santo, há também a preocupação e o cuidado de que a palavra de Deus seja preservada, instruindo os escritores apostólicos e conduzindo-os a toda a verdade. E é por isso que quando a gente fala do cânon, quando a gente fala da Bíblia, dos livros inspirados divinamente, nós temos a certeza de que esses livros não contêm erros, de que esses livros não contêm nenhuma fragilidade em seu conteúdo e em suas doutrinas, porque tudo isso foi inspirado, né? E a obra do Espírito Santo, ela inspirou todos esses apóstolos, e ela também foi responsável, ele também foi responsável pela preservação deste conteúdo, destes livros, para que esse conteúdo e esse conhecimento chegasse até nós. O glorioso início da comunhão da igreja com Cristo começa com o grande derramamento do Espírito Santo, depois que Cristo foi assunto aos céus e aconteceu o Pentecostes. E Pedro, ele proclama às multidões de Jerusalém que Cristo, sendo exaltado à destra de Deus, recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que eles veem e ouvem. E isso é confirmado, né, nos livros bíblicos, principalmente em Atos e nas epístolas, enquanto o Espírito opera de maneira poderosa. E o Espírito sempre opera de maneira poderosa através da palavra, fazendo o Evangelho avançar, fazendo a proclamação do Evangelho continuar, preservando o conteúdo do Evangelho, chegando até nós, e vai continuar a chegar até a volta de Jesus. Muitos tentaram, gente, fazer com que esse Evangelho não chegasse a mais ninguém. A gente tem ali no período histórico da Idade Média, quando a Bíblia era um livro proibido. Só aqueles de alto escalão dentro da igreja poderiam ter acesso ao livro. Você não bastava nem estar na igreja, você tinha que estar na igreja e estar num alto escalão lá dentro da igreja para você ter acesso. E mesmo assim, não adiantou de nada. Não adianta tentar esconder, não adianta tentar, né, reter para si o conhecimento do Evangelho. Não é assim que funciona, nunca vai dar certo, porque o Espírito Santo, ele sempre age para a proteção da palavra, para que ela continue, né, a ser proclamada e nos conduzindo a proclamar o Evangelho, a proclamar esta palavra. Então, Pedro, ele tem esse papel de proclamar às multidões de Jerusalém que Cristo, sendo exaltado à destra de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e ele derramou a eles. E esse foi o papel de Pedro quando tratou e teve que lidar com relação às obras do Espírito Santo. E isso é confirmado, como a gente já conversou,
porque o evangelho ele tem sido proclamado desde esse período até hoje. E por intermédio do seu Espírito Santo, como profetizou Daniel, Deus estabelecerá um reino que jamais será destruído. Seu reino avança e conquista os reinos deste mundo e subsistirá para todo sempre. Então, certamente, todos os cristãos, tanto da igreja primitiva, como de antes da igreja primitiva, como depois da igreja primitiva, isso incluindo todos os teólogos, incluindo todos os historiadores, todos os cristãos genuínos concordam com o fato de que o Espírito Santo continua sua obra além da escrita dos últimos livros do Novo Testamento. E todos os cristãos, eles concordam que o Espírito Santo, ele continua a agir, ele continua sua obra, ele continua, né, a mover e nos mover a caminharmos com Cristo. E possuindo esse registro inspirado, possuindo a Bíblia, isento de erros, né, isento de infalibilidade das Escrituras, iremos agora considerar a era da igreja primitiva, visando pesquisar ainda mais a obra do Espírito Santo para além dos limites das Escrituras. Estudar um pouquinho depois, né, dos últimos livros da Bíblia terem sido escritos, aplicando esses princípios e padrões dados na palavra em 3 casos: a inspiração e preservação do cânon do Novo Testamento, o entendimento e a defesa da doutrina bíblica e arrependimento, fé e nova vida em Cristo. Aspectos que foram cuidados, tratados e direcionados por todos que viveram na igreja primitiva. Então, este é um estudo de caso da obra do Espírito Santo na igreja primitiva. Primeiro, a inspiração e a preservação do cânon no Novo Testamento. Parte das ações das pessoas que estavam na igreja primitiva foi de continuar afirmando e reafirmando que os escritos e os manuscritos inspirados por Deus, eles eram daquele jeito, eles foram escritos por inspiração do Espírito Santo e que eles não teriam nenhuma alteração e nenhuma modificação, encaixando ou não as vontades daqueles que estavam ouvindo o que ali estava escrito. Esses conteúdos e esses manuscritos, eles deveriam ser preservados, né, da forma com a qual eles foram escritos. E isso trouxe à igreja primitiva a necessidade, né, de lutar pela preservação do próprio cânon bíblico. A palavra de Deus declara para nós a obra do Espírito em sua própria formação. Então Jesus, ele fez a seguinte promessa aos seus: o Espírito Santo, que o Pai enviaria em nome de Cristo, lhes ensinaria todas as coisas, trazendo à mente deles todas as coisas que Jesus lhes tinha dito. Então, tudo que estava sendo escrito e tudo que iria ser escrito, né, mesmo após a passagem de Jesus pela terra, seria de inspiração, e tudo aquilo ali, todo aquele apanhado de conteúdos inspirados, né, teria sido feito por obra do Espírito Santo, pelo mover e agir do Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo direcionando os escritores apostólicos em toda a verdade, falando-lhes o que eles deveriam saber e o que tinha ouvido, em perfeita união com o Pai e o Espírito Santo, revelando as coisas que viriam. Tudo isso seria obra do Espírito Santo e tudo isso era verdade e deveria ser considerado verdade. E a gente vê um pouquinho deste tratamento e dessas questões quando a gente lê João. Vamos abrir João 16, versículo 13 e 14, e Lucas 21, versículo 33. João 16 e Lucas 21, 33. (16, 13 e 14).
Alguém que achou, lê, por favor. Do 12 ao 14, por favor. Lucas 21, 33. Se passarão os céus e a terra, e as palavras não passarão. E as palavras são também as palavras que Jesus disse que o próprio Espírito, considerado pelo próprio Jesus como o Espírito de verdade, o Espírito da verdade, e que essa verdade iria guiar todos eles à própria verdade. O Espírito da verdade falará e guiará todos vocês à própria verdade. E essas palavras, elas não passarão. Então, o Espírito, por meio da sua obra de inspiração, o Espírito, ele revelou e glorificou a Cristo, proclamando-o, bem como as suas palavras para os escritores apostólicos, cumprindo sua promessa de que o céu e a terra passariam, mas a palavra de Cristo não. E essa palavra, ela foi tanto dita pelo próprio Jesus Cristo, como também dita pelo próprio Espírito da verdade, que inspirou aqueles que iriam escrever o que precisava ser conhecido, os apóstolos, né, que foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever, para que as palavras do próprio Jesus, para que as palavras de Cristo pudessem guiá-los a toda a verdade. Pedro, como apóstolo, confirma essas promessas a respeito da obra do Espírito, relembrando-nos de que nenhuma profecia das Escrituras adveio de interpretação pessoal, né? Mas sim, todas elas vieram de inspiração divina. E isso está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Alguém abre, por favor, e lê para a gente. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Então as Escrituras não foram criadas por vontade humana, mas foram proferidas e escritas da parte de Deus, pelo poder, orientação, inspiração e direção iluminadora do Espírito Santo. Os escritores da Bíblia falaram movidos pelo Espírito Santo, e parte da obra do Espírito Santo foi o reconhecimento imediato dessas realidades durante o período apostólico, bem como a preservação e defesa das Escrituras inspiradas ao longo da era pós-apostólica, o período da igreja primitiva. O que acontece? Com todo esse conteúdo que foi, né, explicado aqui, e que já estava na Bíblia, que eles já tinham acesso, os irmãos da igreja primitiva eram obrigados a ter lutas constantes para que as pessoas entendessem que tudo aquilo que estava escrito ali era verdade e era inspirado pelo Espírito Santo, e que também não podia ser modificado, porque não existe no mundo só aqueles que acreditam nas Escrituras e aqueles que não acreditam nas Escrituras. Existem aqueles também que pegam as Escrituras, distorcem as Escrituras e botam esse conteúdo distorcido para poder provar os seus próprios anseios, necessidades e vontades. E isso acontecia no período da igreja primitiva. Então a igreja, ela teve este trabalho, a igreja primitiva teve este trabalho de ter que cuidar, né, da preservação do cânon do Novo Testamento. A igreja estava ciente dos critérios do apostolado e da coerência das Escrituras, sendo elas a regra de fé. Contudo, havia e continuava a haver muito mais do que isso. O Espírito Santo
tanto antes quanto agora, testifica para os espíritos que os livros do Novo Testamento são o testemunho de Deus. Por quê? Porque ele é o Espírito da verdade. O Espírito Santo, como Jesus prometeu, está trabalhando e se compraz em trabalhar para nos iluminar quanto à palavra de Deus, para nos guiar e nos tornar cientes dela e receptivos a ela. E isso é o que vemos acontecer na igreja primitiva. Isso era o que acontecia na igreja primitiva. E no final do primeiro século, início do segundo século ali, nós temos uma série de homens, né, que foram levantados por Deus para que esses homens eles pudessem conduzir a igreja e pudessem preservar a própria Escritura. Nós temos irmãos como Clemente. Clemente ele se refere aos evangelhos e às epístolas, citando como as Escrituras, e em determinado ponto ele afirma o seguinte: examine atentamente as Escrituras, que são as verdadeiras declarações do Espírito Santo. Tome as epístolas do bendito apóstolo Paulo. O que ele escreveu a você quando o evangelho começou a ser pregado, verdadeiramente ele lhe escreveu sobre a inspiração do Espírito. Então nós vemos homens como Clemente saindo em defesa dos evangelhos, saindo em defesa do cânon, e comparada com o paradigma da obra do Espírito Santo, apresentando a nós nas Escrituras essa afirmação. E essa afirmação de Clemente parece um indicativo da obra graciosa e poderosa do Espírito em seu coração e mente. Consequentemente, a obra graciosa e poderosa do Espírito na igreja primitiva, né, através desses homens que viviam ali neste período, levando a um claro discernimento e receptividade do Novo Testamento como sendo a palavra de Cristo. Um outro irmão que viveu neste período, chamado Inácio, ele revela um entendimento da autoridade dos escritos apostólicos do Novo Testamento e a autoconsciência de que seus próprios escritos não têm autoridade inerente como escritura. Ele escreveu uma série de coisas, mas ele mesmo escreveu dizendo: gente, eu estou escrevendo isso aqui, mas isso aqui não é cânon bíblico, isso aqui não é, né, inspiração divina como mensagem, né, bíblica, como palavra de Deus. Ele mesmo reconheceu que tudo aquilo que ele escrevia eram documentos importantes, eram livros importantes, era uma forma até de interpretação da Bíblia para facilitar as pessoas ao entender o entendimento com relação às Escrituras, mas que não eram as Escrituras. E homens como Inácio nós temos até os dias de hoje. Nós temos ainda diversos pastores que escrevem diversos livros. A gente tem um aqui em Brasília que a gente gosta muito, né, que é o Emílio. Então nós temos pastores que escrevem diversos livros, mas se você perguntar para esses próprios pastores, eles vão falar: gente, não são as Escrituras, eu não estou escrevendo um livro a mais da Bíblia, né? Nós estamos escrevendo à luz do que Deus nos faz conhecer, à luz do que Deus quer nos usar para que a gente possa ajudar no entendimento, explicações e condução do povo de Deus, mas nós não estamos escrevendo livros bíblicos, nós não estamos escrevendo, né, aumentando, acrescentando ou alterando o cânon bíblico. Nós somos homens usados por Deus dentro do nosso período, dentro da vontade de Deus para a nossa época, mas nós entendemos que o cânon do Novo Testamento ele está fechado e a obra da palavra de Deus ela está completa, está pronta, as Escrituras estão prontas. Policarpo de Esmirna, a mesma coisa, ele cita Salmo 4, 5 e Efésios 4, 26 como prova da inspiração do Espírito para a própria Escritura, para a própria palavra de Deus, confirmando as pessoas, né, que conviviam com ele, de que as Escrituras, de que todos os livros do Novo Testamento, todo o cânon, ele era a palavra de Deus. E aí temos muitos outros ali na igreja primitiva,
alguns a gente até citou aqui em algumas aulas. Nós temos Papias, Justino, Tatiano. Nós temos figuras um pouquinho depois ali no segundo século, como Irineu, como o próprio Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, vários nomes de várias pessoas que escreveram vários conteúdos, vários textos, mas pessoas da igreja primitiva que não eram apóstolos, eram homens usados por Deus até mesmo para manter, né, a escritura sem nenhuma modificação. E existia também aqueles que tentavam mudar, né, a própria escritura. Ao mesmo tempo que haviam esses homens na igreja primitiva lutando para que, né, a bagunça não se instaurasse ali com a palavra de Deus e que não houvesse modificações e nem alterações na palavra de Deus, nós tínhamos também homens que faziam de tudo para modificar a palavra de Deus, para dar uma nova visão, a visão deles para aquilo que estava escrito ali. E um desses casos é um rapaz chamado Marcião. Marcião, ele publicou revisões dos evangelhos, só que nessas revisões ele acabou cortando algumas coisas e acrescentando outras, e esses escritos revisados por Marcião, eles foram se tornando famosos no período da igreja primitiva, ao ponto de precisar levantar um rapaz chamado Tertuliano e se declarar defensor às escrituras do Novo Testamento sem modificações, e ele ainda chamou o Marcião de rato pôntico. E ele falou que Marcião, nenhum rato do maior tamanho que possa existir tem tamanho poder de roer alguma coisa e de destroçar alguma coisa, como Marcião tem o poder de roer, destroçar e acabar com o evangelho, com as escrituras. Tamanha foi a raiva que Tertuliano ficou por descobrir que Marcião estava alterando algumas coisinhas nos evangelhos, tirando umas aqui, colocando outras ali, mais ou menos do tipo assim: Deus é amor, né? Então ele me ama do jeito que eu sou. Então eu posso ser homossexual, eu posso fazer qualquer coisa que, né, qualquer tipo de amor está valendo, vale o poliamor, vale casar com mais de uma pessoa, vale ter vários relacionamentos, porque Deus é amor, né? Não está escrito na palavra de Deus? Deus é amor. E aí aquelas pequenas coisinhas, modificações, corta uma coisinha aqui, insere uma outra coisinha ali, é suficiente para destroçar o evangelho. Não se pode alterar, nem retirar nada das escrituras. E não se pode dar uma visão nossa, uma visão carnal das nossas vontades para aquilo que a Bíblia não tá falando, ou não está tratando do jeito que você está tratando. Qualquer alteraçãozinha é um tremendo problema, e é um destroçar do evangelho fazer qualquer que seja a alteração. Presbítero Rafael. Essa eleição a gente conseguiu ver muito disso, né? Os dois lados conseguiram pegar o cristianismo assim e dar uma chacoalhada para encaixar nas próprias vontades. E a gente viu, com certeza a gente viu mais um lado do que o outro fazendo mais isso, né? Bagunçando completamente com... Tem a famosa frase, né, do Deus acima de todos, né? Deus acima de tudo. E não, Deus não está acima de tudo. Não, Deus está acima de todos, gente. Ele é soberano. Ele rege todas as coisas, né? Apesar dele também estar no meio de nós e dele estar presente, né? Mas isso não tira o fato de que ele é soberano. E são essas modificações. E isso acontecia na igreja primitiva. Essas questõezinhas que a gente vê até hoje. Eu acho que a gente, não vou dizer que a gente vê até mais hoje, mas ainda a gente ainda vê bastante hoje. É possível que a gente veja mais hoje, porque, né, com o passar dos anos o amor vai se esfriar e o povo vai ter menos vergonha ainda de fazer bagunça com o evangelho. Então, são essas pequenas coisinhas perigosas, né? Aquelas perguntas capciosas que a gente tem no trabalho, que você acredita mesmo que um Deus que é amor, que nos ama, que nos cuida, que criou o mundo, está preocupado com quem que a pessoa se relaciona ou deixa de relacionar? Sim, claro que eu acredito.
Porque a própria Escritura fala isso. Vai muito além da própria questão homoafetiva, né? A Escritura trata de coisas até muito menores, muito mais simples, como o julgo desigual, como a questão do povo de Deus não se misturar, como a questão do povo de Deus tomar cuidado, né, até com os próprios filhos e conduzir os próprios... A gente tem essa questão hoje em dia, né? A gente não pode conduzir nossos filhos, não. Uma família evangélica não pode... Né, cristão não pode conduzir os próprios filhos, não. Não, você vai obrigar o menino a seguir sua religião, você vai obrigar o menino a acreditar no que você acredita, você vai obrigar o menino, né, vai insistir com o menino para que ele case com... Né? Não, você não pode fazer. Posso sim, é o que a Bíblia nos manda. Inculcar aos nossos filhos a verdade, conduzir os nossos filhos e a nossa família no caminho, como ministros do Evangelho dentro do nosso lar, sermos ministros do Evangelho dentro do nosso lar, cuidar das nossas famílias, cuidar, né, nos preocuparmos com a nossa casa, sermos ministros dentro do nosso lar, insistirmos no culto doméstico, ensinarmos aos nossos filhos como é que se cultua ao nosso Deus. Temos o direito? Não, temos a obrigação. É isso que a palavra de Deus fala. Mas não, as coisas vão sendo distorcidas, os direitos vão sendo tirados de nós. Presbítero Rafael. E problemas diferentes, né? De cada tempo vai ter o seu problema, gente. Apesar de alguns problemas serem, acho que meio que perpétuos aí, até a volta de Cristo, a gente sempre vai ter, cada época tem o seu problema. E cada época tem a sua forma de resolver o problema, como o presbítero falou, né? Decorava-se as escrituras, existiam orações que eram resumos de certas doutrinas, para que as pessoas repetissem essas orações e ficasse bem claro na cabeça, né, dos cristãos aqueles conteúdos, e tudo isso era uma forma de preservar, e tudo isso também era usado, né, era obra do Espírito Santo para que o texto inspirado do Novo Testamento fosse preservado, né, para que este conteúdo fosse preservado, apesar de toda a tentativa, né, de estudiosos misturarem, destruir, tirar a autoridade das Escrituras. A obra do Espírito Santo, ela foi graciosa e poderosa para que o texto inspirado ele pudesse ser mantido, e tanto na igreja primitiva como até hoje. Isso não está restrito, né, essa obra do Espírito Santo não está restrita ao período da igreja primitiva. O segundo entendimento que nós temos é a questão do entendimento e defesa das doutrinas bíblicas. A segunda área na qual podemos pesquisar a obra do Espírito Santo é o entendimento e a defesa das doutrinas bíblicas na igreja primitiva. A promessa de Cristo de que o Espírito Santo guiaria seus discípulos a toda a verdade, certamente encontra seu cumprimento primário na formação do texto e do cânon, né, do Novo Testamento. O Trino Deus revela-se com benevolência a nós nas Escrituras, dando-nos tudo o que necessitamos para a salvação. 2 Timóteo 3, capítulo 15. 2 Timóteo 3, capítulo 15 diz assim: 3,15: e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha o que o presbítero Rafael falou aí, ó. Desde criança, textos decorados. Eles não tinham o texto na mão exatamente, mas, como é que está ensinando desde criança? Muitos eram analfabetos, gente, vamos lembrar disso também. Não era simples assim não, na casa todo mundo sabe, nem ia adiantar ter a Bíblia escrita na casa de cada, não é que não ia adiantar, mas de forma prática, se tem uma Bíblia dentro da casa de fulano de tal, significa que todo mundo lá já leu a Bíblia. Não, porque muitas vezes apenas o patriarca da família sabia ler, ou nem ele, às vezes um filho dele que ele mandou estudar, porque ele também escolhia um para poder, né,
se especializar ali academicamente. Um sabia ler, dois sabiam ler, né? Às vezes nenhum sabia ler, mas ainda assim a palavra ela era ensinada desde criança, desde a infância. As escrituras eram ensinadas. Presbítero Rafael. A meditação diária talvez fique prejudicada, né? Porque não é em todo lugar que você vai conseguir. Às vezes no momento você tem que lembrar de alguma coisa, né? Te questiona alguma coisa no trabalho, na escola. Não dá para você, opa, peraí, deixa eu puxar aqui para pesquisar aqui o versículo que eu sei que tem um versículo que trata disso, mas calma aí, me dá um tempo para eu correr atrás. Não é tão, a gente fica prejudicado, né, na defesa do evangelho e até na proclamação do evangelho. E tratando dessas questões, a gente trata, gente, o reconhecimento do Novo Testamento como sendo a palavra de Deus. E por parte da igreja primitiva, nós vemos que tudo isso que a gente citou aqui, refletiu a iluminação dos corações e mentes daquelas pessoas, e essa iluminação foi realizada pelo Espírito. Nela, em relação à doutrina bíblica das Escrituras, tudo foi iluminado, e todas essas iluminações são reflexos e mover do Espírito Santo na vida desses irmãos. Olha tudo que a gente falou aqui sobre a capacidade deles. Foi por conta deles mesmos? Não, né, gente? Isso tudo é o mover e o agir do Espírito Santo. E Clemente de Alexandria, ele fala sobre isso. Ele falou sobre a autoridade onipotente das Escrituras e declarou que nós temos o Senhor como fonte de ensinamento por meio dos profetas, do Evangelho e dos benditos apóstolos. E ele acrescentou que nas Escrituras há o dom dado por Deus, o dom do conhecimento, conhecido pelo Pai. Então olha que maravilha, existe o conhecimento, o dom do conhecimento dado a nós por meio das Escrituras. É justamente por isso que a gente tem que, né, se preocupar com relação ao estudo e ao conhecimento das Escrituras. Hipólito também afirma: irmãos, existe um único Deus sobre o qual tomamos conhecimento nas Sagradas Escrituras e de nenhuma outra fonte. Como ele escolheu lhes ensinar por meio das Escrituras Sagradas, devemos então discerni-las, afirmando que a forma com a qual nós temos que conhecer ao nosso Deus é através das Escrituras, juntamente com a obra do Espírito Santo para transformar, ensinar e guiar os cristãos primitivos no entendimento da doutrina das Escrituras. Uma outra doutrina bíblica também foi promovida e defendida na igreja primitiva: a justificação pela fé, né? Que a gente tem tratado isso até hoje. Clemente de Roma, ele proclamou as riquezas da justificação pela fé em Cristo ao dizer: todos os santos do Antigo Testamento foram honrados e glorificados não por causa deles mesmos, das suas próprias obras ou do seu justo proceder, mas por causa da vontade de Deus. E nós também, que fomos chamados pela vontade de Deus em Cristo Jesus, não somos justificados por nós mesmos, ou por causa da nossa sabedoria, entendimento ou piedade, ou por causa dos nossos próprios feitos em santidade de coração. Não, somos justificados pela fé. Portanto, é pela fé que o Deus Todo-Poderoso justificou todas as pessoas que já fizeram desde o início dos tempos. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E o próximo ponto e último ponto é o arrependimento, fé e nova vida em Cristo. Irineu é considerado o pai da igreja primitiva, e ele afirma que sem o Espírito de Deus não podemos ser salvos. Parte da obra do Espírito Santo é revelar Cristo a nós, levar-nos ao arrependimento e fé em Cristo, unir-nos a Cristo e unir-nos ao corpo de Cristo, a igreja. De maneira poderosa e pessoal, ele coloca em prática
por meio da proclamação e leitura da palavra. A redenção concretizada por Cristo, ela vem por meio da proclamação e leitura da palavra. Assim, outro indicativo da obra graciosa do Espírito Santo na igreja primitiva é encontrado nas evidências da transformação espiritual na nossa vida em Cristo Jesus. Portanto, para todas as coisas somos movidos pela vontade da palavra que nos ordena. Nós nos comunicamos com você em dores a partir do amor às coisas que nos foram reveladas. Concluindo, a história da igreja primitiva, quando... Fiz alguma coisa errada? Volta aí, por favor. A história da igreja primitiva, quando considerada à luz do paradigma bíblico da obra do Espírito Santo, revela a evidência gloriosa do seu ministério contínuo. Breves elementos e padrões estudados aqui, gente, são apenas uma minúscula amostra das vastas e graciosas e poderosas obras que acompanham a palavra quando ela é proclamada até os confins da terra. E eu convido todos a se colocarem de pé e repetirem uma oração que ficou conhecida como a oração da igreja primitiva. E a nossa oração de encerramento dessa aula de hoje vai ser a oração que os irmãos da igreja primitiva faziam. Assim que a gente conseguir voltar o conteúdo aqui. Como o presbítero Rafael falou, existiam várias formas deles decorarem, mas algumas formas que eles tinham eram orações que eram repetidas por eles, né, durante todo o período da igreja primitiva. E hoje nós vamos fazer esta oração juntos e como igreja. Vamos colocar de pé e vamos orar juntos? Vamos lá? Deus eterno, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador do homem e da mulher, olhe para nós, teus servos, e nos encha com o Espírito Santo. Purifica-nos de todas as impurezas da carne e do Espírito, para que possamos com dignidade realizar a obra a nós confiada, para a tua glória e louvor de teu Cristo, com quem sejam a glória e a adoração a ti, ao Espírito Santo, para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus pela obra do Espírito. Junte-se ao salmista ao proclamar com temor, amor e admiração. Ele nos guiará para todo o sempre. Amém?